Domínio Público recebe hoje a cientista política, historiadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Isabel Nol. Professora, nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre as polarizações, né? Nós tivemos em 2002, na época, o candidato do PMDB, o Rigoto, surgiu como um tercios, né? Na polarização, na época, candidato do PT, Tarso Genro, e Antônio Brito como candidato do PPS. Em 2006, nesse caso, a atual governadora Ieda Cruz surgiu como uma terceira via, né, como tu mencionaste. O eleitor gaúcho é muito regular, né, ele tem essa tradição, isso é positivo, quer dizer, nós temos, né, uma história, portanto, né, de afirmação, de debate, a ideia de que um Estado politizado. É uma mudança no eleitorado, esta busca de uma terceira via? Como é que tu avaliou ou foi algo episódico? Vamos dizer assim, se nós olhamos o longo prazo, a tendência seria dizer que foi episódico, né? Por quê? E se olharmos exclusivamente aquela eleição, bom, pensarmos, né, eventualmente no futuro agora de 2010, poderíamos dizer que ela está indicando alguma mudança no comportamento do eleitorado. Por que a minha tendência ela é mais dizer que foi episódica? Porque eu acho que tem alguns fatores conjunturais que levaram à eleição da governadora. E realmente conjunturais, assim, primeiro, isso na época, inclusive, muitas vezes me perguntaram, que é uma certa tendência no Rio Grande do Sul a não reeleição, né? Nós temos um histórico, mas em relação ao governo do Estado, porque em relação à prefeitura, isso aí para Porto Alegre especificamente, já não vale muito. Mas em relação ao governo do Estado, né, a velha questão da alternância, né? Então, se a gente observa mesmo, desde 1945, né, e que já é um período razoável, não houve reeleição, não que não houvesse tentativa, né? Isso, inclusive, a alternância, ela não é só uma alternância de dizer assim, não mudam as pessoas, mas permanece o partido. Não, é alternância partidária, não estamos nem falando em especificamente candidatos. Então, a questão do Rigoto, ela era uma aposta, assim, meio que uma hipótese a ser testada, né? Não há reeleição. Então, quando foi eleita a Ieda, bom, sim, realmente o Rio Grande do Sul, né, é avesso à reeleição. Pode. Não há, eu acho que, vamos dizer assim, os dados terminam nos indicando essa tendência. Mas acho que houve outros elementos conjunturais que pesam. O fato da governadora ser mulher pesou. Não tenho a menor dúvida que esse elemento levou a um voto feminino, assim, na linha de vou votar em mulheres, Nós observamos nas pesquisas eleitorais, dados até do Datafolha, do Ibope, em relação ao Rio Grande do Sul, votos assim, governadora Ieda, senadora Mônica Leal, deputada federal Manuela, inclusive ideologicamente contraditórios. Manuela ou Luciana, deputada estadual, já não lembro, mas quer dizer, um voto feminino. Meio que como novidade, as mulheres vão mudar, sabe, aquelas questões assim, mas que, no caso, eu acho que houve. Houve um outro elemento. A governadora se apresentou mais como técnica do que como política. Então, nesse sentido, aquilo que nós estávamos falando de uma oposição política meio que radicalizada, né, PMDB, PT, etc., houve quase que uma saída, disse, não, vamos baixar os ânimos, quem sabe uma terceira pessoa pode estabelecer um governo, como se fosse possível, né? Nós sabemos que isso aí não é, um governo mais neutro e mais técnico.
E eu acho que ela vendeu esse discurso, ela conseguiu passar essa imagem de alguém um pouco distanciada do conflito básico, e eu estou acima das forças conflitantes e vou fazer um governo, né, de conciliação, etc., que foi um discurso que, em 2002, foi apresentado pelo Rigoto e teve um resultado, foi incorporado pelo Fogaça, teve resultado, e ela, eu diria que foi a um terceiro estágio, que não era nem mantemos o que está bom e mudamos o que, né, fazemos o que há de novo e o que tem que alterar, mas, mais do que isso, eu sou uma economista, eu sou capaz, eu sou técnica, eu vou tirar o Estado do conflito político e vou jogar o Estado num estado superior, né, de uma vida produtiva, econômica, e eu sei como fazer esse negócio. Eu acho que o eleitorado fez essa leitura e nesse sentido, a aliança construída, ela não necessariamente ela é contraditória, mas o PSDB no Rio Grande do Sul, ele inclusive não se desenvolveu porque o PMDB ocupa o espaço ideológico do PSDB nacional. Por mais contraditório que isso aí possa parecer. Por quê? Porque o PMDB no Rio Grande do Sul, ele se coloca muito na oposição ao PT. Então, o espaço ideológico do PSDB, não é que necessariamente não houve quadros, o espaço ideológico já estava ocupado, né? Brito, todo aquele grupo ligado ao Brito, etc., que inclusive fez aquela passagem rápida pelo PPS, alguns ainda permanecem, o próprio Fogaça, né? Esse grupo, nacionalmente, nós poderíamos dizer, não, eles têm uma identificação com o PSDB. Mas no Rio Grande do Sul eles permaneceram PMDB. Por quê? Porque o PMDB no Rio Grande do Sul sempre teve, talvez até mais conteúdo em termos ideológicos. Ele não é o PMDB do Maranhão, ele não é o PMDB da Bahia, ou sei o quê, de outros, até de São Paulo mesmo. Então, eu te diria que, na minha interpretação, o evento é mais episódico do que propriamente uma tendência de mudança do eleitorado. Agora, o eleitorado muda? Claro que muda, não resta a menor dúvida. E o eleitorado, de repente, pode fazer leituras, né, menos radicais ou... Por quê? Porque, claro, a vida política e o conteúdo da própria vida política e do discurso político, ele vai mudando. Mas em 2004, na prefeitura, em 2006, nas eleições para o governo do Estado, houve uma conjuntura em que no primeiro caso, o Fogaça, no segundo caso, a governadora Ieda, se beneficiaram, né, de uma certa articulação local, né, ou regional, no caso do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, em 2006, se nós formos olhar os dados eleitorais, houve uma votação muito forte no Alckmin. A Ieda se beneficiou disso aí. Né? Não houve tanto voto Lula-Ieda, mas houve muito voto Ieda em função do Alckmin. E o Alckmin teve uma grande votação. E ele teve uma grande votação. Então, tem essas questões aí, são importantes para a gente entender algumas. Agora, se nós formos observar a avaliação do governo Lula em 2006 era uma, a avaliação do governo Lula no Rio Grande do Sul em 2009 é outra. Quer dizer, isso vai alterar para 2010? Visivelmente vai alterar. Não vou dizer que haja, né, uma previsão correta, certa, do que eu acho que tem muita água ainda para rolar, mas esse negócio muda, principalmente porque as posições elas eram muito radicalizadas e o PT no Rio Grande do Sul ele teve uma dificuldade muito grande de entender, não por dificuldade de compreensão, mas em questão ideológica, de entender por que o governo Lula, em 2003, 2004, 2005, não fez as reformas que o PT gaúcho, achava que deveria ter feito. Né? Então, isso aí pesou não necessariamente no voto no PMDB, mas num voto que se colocou
acima dessa contenda, entende? Então, respondendo à tua questão, eu diria assim, olha, eu tendo a avaliar como um episódio meio que circunscrito àquela conjuntura e que a retomada de uma certa polarização, com variações, entende? Não tem a menor dúvida, provavelmente ela vai estar no nosso horizonte. Vamos agradecer a presença da cientista política, historiadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Isabel Noh. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês. Nosso programa fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Uma boa noite, um ótimo final de semana a todos e até lá!